O Grêmio voltou a trabalhar num ambiente tenso por conta da polêmica envolvendo o goleiro Adriel, um conflito aberto para todos e que terá desdobramentos. O jogador, inclusive, treinou com o time sub-20, no coletivo de reservas que nós vamos mostrar como foi a atividade, os melhores momentos. Mas no treinamento também teve boas notícias e é sobre tudo isso que nós vamos falar depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla para ficar bem informado, para saber de Grêmio, de Internacional. Cola aqui no A Dupla e passa na KTO, te registra lá usando o nosso cupom A Dupla. Você ganha 20% em cima do primeiro depósito e deixa os jogos bem mais interessantes. Vou dar uma dica para vocês, tá? Porque a partir desta terça-feira tem Copa do Brasil. E Copa do Brasil sempre é uma oportunidade de você, né? Fazer aquela jogadinha, fazer aquele, né? Quem sabe aquele que suco, com responsabilidade, né, cara? Não vai enfiar os pés pelas mãos. Mas eu recomendo, jogo das 7 da noite. Cruzeiro e Náutico. Vitória do Cruzeiro tá pagando 1,30. O empate 5 e a vitória do Náutico pagando 10. Dá uma olhadinha daqui a pouco, uma combinada envolvendo esse jogo do Cruzeiro aqui, pode ser bem interessante para você. Quero falar a respeito das últimas horas do Tricolor e a reapresentação foi marcada pelas informações do departamento médico. E elas são, na grande maioria dos casos, bem positivas. A gente vai mostrar algumas imagens aí de jogadores que apareceram no gramado para correr. Pedro Jeromel, Reinaldo, Carbajo, Cuiabano, são os atletas do DM que circularam lá pelo CT correndo, mostrando que estão em evolução física. Alguns, inclusive, fizeram até atividades orientadas com bola, separados dos demais jogadores, mas há uma perspectiva bem favorável para os retornos. Não destes jogadores citados aqui para o final de semana, por exemplo, ou para quinta-feira. Mas no médio prazo, ou até mesmo no curto prazo, a ideia é que dessa turma, uns 2, quem sabe até 3 possam voltar ali no início do mês de maio. Jogadores que são importantes para a composição do elenco e até mesmo para o time titular, como vocês bem sabem. Não há, repito, nenhuma confirmação sobre retorno oficial por parte do departamento médico. Quem voltou a trabalhar e estava no DM é o lateral direito Fábio. Ele fez parte da atividade com bola e treinou normalmente. Inclusive, na sequência, você vai ver alguns movimentos do Fábio no trabalho coletivo entre sub-20 e time reserva. É uma alternativa já para o jogo contra o ABC. Eu estou botando fé que ele vai ganhar alguns minutos. Contra o Cuiabá, certamente será relacionado para a viagem. O Grêmio que confirmou por meio da assessoria de imprensa que o goleiro Breno teve um problema na panturrilha. Ele que não foi relacionado para o último confronto em Minas Gerais, também não participou do treinamento na segunda-feira. A informação é que ele sentiu dores na panturrilha, mas de acordo com o departamento médico voltará a trabalhar nos próximos dias, ou seja, não chega a ser uma preocupação muito grave não. Além disso, alguns titulares correram ao redor do campo. Não sei se vocês repararam nas imagens ali que a gente mostrou anteriormente, alguns atletas apareceram, como o Walter Kahneman. Ele não está machucado, mas deu uma corrida. O Natan, o Vina, jogadores que possuem talvez algum tipo de desgaste, fizeram esse movimento de apenas correr. O Bitelo também estava, não sei até que ponto isso pode representar, né? Uma força maior, uma tendência de preservação destes jogadores especificamente para quinta-feira. A gente sabe que o Renato vai fazer algumas mexidas no time, algumas preservações, mas fica aqui o registro que alguns atletas também apenas correram no trabalho de reapresentação lá no CT. Existiu uma curiosidade evidente, minha, sua, de todo mundo, sobre o ambiente para Adriel trabalhar. E o Adriel treinou, e treinou normalmente. Se eu for falar sobre ambiente, eu diria que nada mudou. Os jogadores conversaram bastante, brincaram com o próprio Adriel, teve aquela resenha. O Renato cobrou e cobrou pesado durante o treinamento, como é a sua característica. Sobre ambiente, eu não vi absolutamente nada de diferente. Mas é verdade também que a gente repara pequenos detalhes.
Um Adriel que normalmente fica de resenha entre uma atividade e outra, fazendo embaixadinha, chutando a gol um pouco mais sério, sentado, mais cabisbaixo. Quando fechou o treinamento, quando o treinamento terminou, no caso, ele não ficou lá fazendo a graça dele, defendendo pênaltis, que é o que ele sempre costuma fazer e a gente volta e meia acaba mostrando aqui. Não foi o Adriel que nós estamos acostumados. Essa é a única relação de ambiente que eu pude perceber e observar para trazer. Mas no convívio, me pareceu tudo normal entre os atletas, sem dúvida nenhuma. O Renato, até abrindo um parêntese, né, sobre o caso do Adriel, que gerou polêmica, muita polêmica e vai continuar gerando, o Renato publicou uma nota oficial na sua conta do Instagram, respondendo especulações, na verdade uma grande boataria, de que ele orienta os jogadores a fechar com um determinado empresário. Cara, eu nunca ouvi falar isso, tá? Isso acabou sendo dito e o Renato desmentiu. Nós nunca falamos sobre isso aqui, por mais que tenha circulado na internet, porque essa informação não procede pelas nossas apurações. E eu estou colocando isso aqui agora apenas para dar voz ao Renato, né, e propagar ainda mais a nota oficial que ele publicou, porque o treinador ficou incomodado, vai dar entrevista nesta terça-feira também para falar sobre isso, uma entrevista coletiva extraordinária. O Renato quer se posicionar publicamente sobre o caso, até porque ele não interfere nas escolhas de empresários, né? Ele não determina com qual empresário cada atleta tem que assinar. E o Renato também vai aproveitar para tentar colocar um ponto final nessa história. É a informação que a gente tem. Ele quer agora tentar dar uma blindada no Adriel, porque ele viu que a coisa ficou bastante feia para a imagem do seu antigo titular. Evidente que nós estaremos lá acompanhando e conversando com o Renato. Parêntese fechado, tá? Vamos voltar a falar da atividade, porque no campo teve coletivo, treinamento coletivo dos reservas contra o time sub-20. E eu gosto muito de observar essas atividades. Por exemplo, o goleiro Adriel foi colocado no time sub-20. Será que significa alguma coisa? Não sei, sinceramente. Já vi o Breno, já vi o Gabriel Grando defendendo, né, a equipe sub-20. Os goleiros atuam pelo sub-20 também. Então, assim, quando a coisa não tá legal, tudo chama a atenção, tá? Mas isso de fato aconteceu. Destaque da movimentação, que aliás foi bem fraquinha, tá? Dos coletivos que eu acompanho, foi o pior talvez do ano. Foi 1-0 apenas e eu vou mostrar os melhores momentos e eu acho que vocês vão concordar comigo. Mas os destaques, eu coloco o Lian, um extrema pelo lado direito da equipe sub-20, bom jogador, de muita força. E eu coloco ali entre os reservas, gostei da movimentação do André Henrique, da movimentação. Ele não fez gol, mas ele se movimenta, tem boa velocidade, o Renato está prestando bastante atenção nele. E eu vou trazer aqui alguns detalhes do treinamento do André Henrique nos próximos dias, sem dúvida nenhuma. Os times, na tela, vamos lá. Reservas, com Felipe Scheibig, Fábio, Natan, Bruno Vini e Zé Guilherme. Fábio, que jogou praticamente todo o treinamento coletivo. Mila, Darlan, Gustavinho, Galdino e Zinho. E lá na frente, André Henrique, o time reserva. O time sub-20 tinha Adriel no gol, Thomas Luciano, Gustavo Martins, que voltou de lesão e atuou pelo sub-20, Vieri e Wesley. No meio-campo, Kaique, Josué, Lian, Ronald Barcelos, aquele que estava no Caxias no Campeonato Gaúcho, com Natan e Pedro Clemente. A escalação do time sub-20. Como foi o jogo? Eu vou te mostrar a partir de agora, então bora lá para as imagens. Aqui, como sempre, antes da bola rolar, o técnico Renato conversa com os atletas, dá aquela conferida nos dois times. O goleiro Adriel se dirigindo até a baliza do time sub-20. Teve que defender o sub-20, né, Adriel? Que fase de herói do gauchão para defender o sub-20. Não acho que signifique algo, tá? Mas chama a atenção depois de tudo que aconteceu aí nos últimos dias, nós sabemos. O treinamento, o coletivo, como é que foi? A gente vai ver a partir de agora. Não foi muito movimentado. A primeira jogada partiu do time sub-20. Uma tentativa de longe do Kaique. Assustou, né? Mais ou menos ali o goleiro Felipe. E o time sub-20 veio para cima, ó, Lian, muita velocidade, um jogador que, né, do time sub-17, subiu para o sub-20 agora, passou, fez fila, abriu lá para o meio para a jogada terminar pelo lado esquerdo, com o outro ponta, o Natan, que aproveitou uma boa tabela para fazer a finalização, e foi no detalhe que o Pedro Clemente não empurrou essa bola para o fundo da rede. Boa jogada. Lian, o cara da direita ali que puxou o jogo. Lançamento do Gustavinho para André. O que o André vai fazer? Driblou o Adriel e tá lá dentro. Só que tem um problema, tava impedido, tá? Não valeu nada, mas a jogada foi boa.
Mostrou qualidade ali o André no momento da finalização. Só que como se adiantou, Renato chamou ele para uma conversa, ó. Chamou a atenção, deu a orientação dele para tentar explicar a movimentação. O André ele tem entrado como um ponta, mas o Grêmio contratou ele para ser um centroavante, né? Para ser uma alternativa ao Luis Soares. E o Renato ele tem mostrado algumas questões ligadas à função de 9 pivô para o André, a gente tem reparado isso. Como essa linha aí, ó, para não se adiantar demais, para respeitar a linha, porque ele tem muita velocidade. É bom jogador pelo que a gente está vendo, tem bom potencial. Lá pelo lado direito, Gustavinho, fazendo a jogada individual, pedalou, foi para cima, finalizou e o Adriel fez boa defesa. A bola ficou viva. E quem foi para a conclusão? Ó, pancada do Darlan. Tentativa, mas o sistema defensivo foi bem. Gustavo Martins compondo a defesa aqui um pouco mais pelo lado direito. O reserva acordou, veio para o jogo com o Zé Guilherme, lateral que finaliza bem, tá? Pegou de direita, ela passou pertinho ali da goleira. E aí tem a jogada do pênalti. Foi pênalti, na risca da área é pênalti, não tem o que falar não. O Zinho foi derrubado, Everton Galdino bateu e o Adriel não conseguiu pegar. Como é coletivo, o Renato manda repetir, tá? E alguns batedores foram lá. Ó, batida feita, gol, bateu legal, bateu bonito. E aí o terceiro tiro foi do André. E o Adriel pegou. Mas o que vale é o gol. E o gol estava lá. 1-0 no treinamento coletivo. Não tivemos muitas chances de gol, como deu para perceber. Foram 45 minutos magros vistos pelo Renato, mas serviu para movimentar e fazer pequenas observações. Fim de papo. Eu vou mostrar aí mais uma vez uma cena que já mostrei aqui no diário, mas vale repetir, né? Ó, terminou o treinamento coletivo. Normalmente o Adriel vai para a resenha, começa a chutar a bola, não. Acabou sentando e ficando ali no canto dele. Muita conversa depois dessa bola rolando, foi 1-0 para o time reserva, vitória, teve ali gol de pênalti, né? Um jogo que, sinceramente, não me animou muito de acompanhar e eu gosto de ver esse treinamento coletivo, mas parece que não rolou, não encaixou. Mas de qualquer maneira fica aí as observações. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. A gente se vê! Tchau, tchau!